Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Bora chegando, gente, pra gente fofocar. A Renata, gente, ela tá com um problemão, porque provavelmente vai a Vitória pro paredão, né? Mais um do lado de lá, vai juntar a torcida contra a Renata. Vamos falar sobre isso aqui. E, inclusive, a própria Renata já tá com medo do paredão também. Dona Delma pediu para ir pro paredão, porque ela falou que se o genro for pro paredão e sair, ela vai apertar o botão, vai perder tudo que ela já conquistou no programa e vai embora, tá? Então, a Delma já deixou claro isso aí pro Vinícius, que é pra galera lá do quarto anos 50 votar nela. Mas bora fofocar aqui, meu povo. Já chega chegando, deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Bora fofocar aqui, ó. Ó, gente, a Renata, ela ficou achando que o Mike tá cancelado aqui fora, pelas cenas, né, de tudo que aconteceu na madrugada. Ela falou assim, ó, cara, que doideira. Eu acho que ele deve ter ficado cancelado pela questão de ontem. Aí o João Pedro falou que ele nem sabe o que o Mike fez. Aí ela contou que ele puxou o cabelo dela, né? Que ela falou assim, não lembro o que a gente estava fazendo na hora. Ele estava fazendo alguma coisa. Teve uma hora que eu virei para ele e falei assim, e eu falei, para, né? E bem na hora veio o pé. Então, gente, ela tá achando que o Mike foi cancelado, tá? Ela ficou se questionando ali. E aí, gente, ela perguntou pro João Pedro em quem que ele votaria, quem que ele indicaria, né? Quem que ele vai indicar. Ele falou assim que ele tá entre a Vitória, o Guilherme e o Diego. Só que depois ele falou assim, talvez o Diego não. Então é mais de tudo é Vitória. E depois o Guilherme, porque o Guilherme foi pro paredão só uma vez. Aí a Renata perguntou para ele se ele não indica a dona Delma, né? E ele falou assim que a Delma não, porque ele tem um carinho pela Delma, né? E não. Aí, gente, a Renata ficou tentando relembrar o discurso do Tadeu, como sentia a eliminação do Mike, né? Ela sentia, assim, no decorrer do discurso do Tadeu, que seria o Mike, tá? Depois, gente, ela meio que chorou ali, sabe? Ela falou assim, o João Pedro falou assim, ainda bem que eu ganhei o líder, porque senão era nós dois agora no paredão. E agora vão dois deles, né? Inclusive, gente, ó, no outro quarto, o pessoal tá falando sobre o paredão. Já vou contar aqui pra vocês, tá? Eles estão meio que decidindo quem que vai pro paredão lá. A Renata, gente, falou que o pior de tudo foi que na hora que o Mike fez essa questão, ela ficou falando para, porque ela achou que nem ele estava tendo noção do que estava acontecendo, né? Ela meio que se culpou, tá, gente? Ela meio que se culpou, ficou, acho que se ele fosse expulso, aí que ela teria se culpado mais ainda, né? A Renata desculpa que o Mike, ele não entendeu a proporção das atitudes que ele teve no programa, né, nessa madrugada agora. E aí ela falou assim: o Tadeu nem falou da gente, não falou nem de mim nada. Ele só falou dessa situação. Falou assim, na verdade, que demora muito tempo para a construção. Se o alicerce estiver montado, essa estrutura vai ser sólida, né? Mas na verdade, o Tadeu estava falando em relação a essa madrugada mesmo, né? E olha, gente, no bate-papo com o eliminado, só passar aqui rapidamente, eles mostraram para o Mike, né, toda a questão da madrugada e tudo mais. O Mike ficou bastante envergonhado, tá? Ele ainda chegou a falar que ele estava com vergonha e ele falou, né, pediu desculpas, falou que queria pedir desculpas de novo a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Ele assumiu o erro, né, pediu desculpas, falou assim, peço desculpas de coração. Não sou de fazer essas coisas, mas ontem eu me passei mesmo. Aí falou que vai mudar, que vai entender um pouco mais quando ele está nesse cenário de errado, né? E aí ele finalizou falando que ele estava com vergonha mesmo, né? Ó, gente, a Renata diz que continuou falando na casa, né? Que ela repreendia as brincadeiras do Mike, né? E aí ela falou que ela sentiu muita falta da Eva, né? Para poder ter uma conversa, para falar sobre essas coisas todas, né? Aí, gente, inclusive, depois também teve uma conversa do João Gabriel com o Vinícius do João Pedro, desculpa, com o Vinícius e sobre a advertência que o Tadeu deu também, né? Eles falam assim que não é legal mesmo e tudo mais, mas que eles têm essas brincadeiras como amizade, né? Aí eles falaram assim que eles entendem que tem várias pessoas vendo que talvez ofendeu alguém em alguma coisa. A Vitória, gente, ela colocou à disposição da Renata para ouvir os desabafos da Renata. A Vitória falou assim: queria falar para você que se você quiser conversar de coração mesmo, às vezes a gente só precisa botar para fora. Aí a Renata falou que quer mesmo, mas eles estavam esperando a casa abrir para poder elas conversarem lá fora.
para Renata desabafar, né? Aí, gente, ó, o quarto do líder abriu, né? O quarto do João Pedro, mais uma vez João Pedro aí, líder do programa, né? E depois, gente, o Vinícius, ele estava analisando os seus posicionamentos ao longo do programa, né? Ele falou assim que ele tentou, ele falou assim, ó, tentei me tirar como telespectador desde o início, porque estava tudo muito difícil. Tudo que eu fazia, eu tentava me ver na casa assistindo. A necessidade de me posicionar foi tão grande que as pessoas foram falando qualquer coisa como se fosse se posicionar. Aí eles criticaram um pouco, né, o posicionamento do outro grupo, né, da forma que o outro grupo se posiciona. E aí, gente, depois a Vitória também ela analisou o atual cenário do jogo, né, agora, né? Ela falou assim: agora não tem mais o que fazer. Agora o público já acompanhou, todos os tijolinhos foram colocados. É óbvio que se alguém fizer alguma coisa grandiosa ou muito grave, isso vai ser colocado à prova. Então, achando assim, que não tem mais o que fazer, porque já tem um campeão, digamos assim, já tem um favorito, né? E aí, gente, a Vitória falou o seguinte, né? Que agora eles vão ter que se votar entre eles. E a dona Delma falou que é para votar nela. Ela falou assim: ó, vocês vão votar em mim, porque se votar no Vinícius, no Guilherme, e Guilherme sair, eu vou apertar aquele botão. Ela falou que não vai ficar na casa sem o Vinícius, sem o Guilherme, que ela vai apertar o botão e vai perder tudo que ela já ganhou. Lembrando que ela já ganhou 90 mil, né, gente? Da dinâmica lá da Estônia, ela ganhou 90 mil, fora o que ela ganhou na prova do anjo, que eu não lembro o que, que foi. Ela foi anjo já uma vez também. E outros prêmios, né? Igual hoje mesmo, ela ganhou 3 mil reais, né? Na Bet. Então é isso, né? Ó, gente, o João Pedro ele ativou o card para escutar o que, que o pessoal estava falando nos anos 50 e eles se depararam com o Diego, o Guilherme e a Delma dizendo que não vão deixar a Renata sozinha pela casa. E aí a Delma falou assim que a Renata ainda chegou a falar com ela, né? Ah, vamos ver se vocês não me isolam. E aí a Renata falou assim, gente, mas eu nunca falei isso pra Delma, não, né? E aí eles se deram de cara com isso, mas não estavam falando nada demais, não, tá? O Diego, ele analisou o jogo, né, do seu quarto todo e ele teve um jogo, ele falou que sim, que viu todos do quarto muito parecidos. O Diego, depois, gente, ele começou a exaltar o Guilherme, né? O Vinícius ficou com a cara meio assim. Por quê? O Vinícius estava falando sobre ele e Vinícius, sobre o jogo dele, sobre o que ele passou, sobre os posicionamentos dele, sobre ele ter sido injustiçado quando a Renata voltou. E aí a dona Vilma começou a criticar ele, né? Falando que ele tinha chamado ela de velha sonsa, enfim. Aí o Diego foi elogiar o Guilherme. Porque o Guilherme, né, tá se sentindo meio mal com toda essa história, porque eles vão ter que arrumar uma pessoa para votar, né, gente? Vão ter. Aí o Guilherme tava se colocando meio para baixo e o Diego falou assim que o Guilherme é uma das pessoas mais maravilhosas que ele já conheceu, que o Guilherme só pensa nos outros, que o Guilherme ele se coloca na frente de tudo, que o Guilherme não fala sobre ele, que o Guilherme fala sobre outras pessoas. E assim, ó, encheu a bola do rapaz todinha, tá, gente? Então, e aí o Vinícius ficou meio com a cara meio assim, né? Tipo, oi, né? Ficou com a cara meio. Porque ele tava falando dele próprio. E aí, de repente, vem o Diego falando do rapaz, né? Aí ficou meio assim, né, gente? Ó. Aí, gente, continuando aqui, falando um pouquinho mais também sobre a Delma. A Delma desabafou com o Guilherme e falou assim: ó, tu já imaginou se tu sair primeiro que eu ficar aqui sem tu, eu ia apertar o botão com certeza. A Delma deu certeza que se ela ficar ali sozinha, sem o genro, né? Ela vai apertar o botão, gente. Ó, agora analisando o cenário, gente, eu acho que mais ou menos vai ser assim, ó, acabaram de abrir a casa agora, né? Demorou a abrir a casa, o pessoal tava agoniado para sair para fumar, né, para conversar, enfim, vamos ter conversa aí ainda da Vitória com a Renata, né, que a Vitória já se ofereceu para dar um apoio para Renata. Ó, gente, analisando o cenário agora é o seguinte, ó, a Renata já tá no paredão. Eu acho que o João Pedro vai indicar a Vitória. Então já temos Vitória e Renata no paredão. Quem que vocês acham que a casa vai indicar, gente? Ó, porque o Vinícius vota no Diego. O Vinícius não vota na Delma e nem no Guilherme. O Vinícius vota no Diego. O Diego vota no Vinícius. O Vinícius também não vota no Guilherme e nem no Guilherme nem na Delma, né?
Então, tem esses dois. Então, vai depender do voto do genro e da sogra, para ver quem que vai. Lembrando que eles têm um carinho igual pelos dois. Então, vai ser bem difícil essa decisão aí da dona Delma e do Guilherme, tá, gente? Vai ser difícil. A não ser que o João Pedro coloque outra pessoa no paredão. Se o João Pedro colocar o Guilherme no paredão, aí eu acho que o quarto ano 50 todo vai votar na Vitória, menos o Diego. Aí o Diego vota no Vinícius, né? Eu acho. Vamos aguardar. Amanhã tem prova do anjo e tem formação de paredão, né, gente? Então vamos ver como é que vai ser isso aí. No mais, gente, ó, um beijo. Deus abençoe todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair. Até a próxima. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.